Felicidade aí aos leões e leoas aí do canal. Fico muito feliz de vocês estarem aqui, estarem assistindo, estarem acompanhando. A gente tem crescido a parte de formiguinha, mas está crescendo em número de visualização, crescendo em número de inscritos. Peço aos irmãos que se inscrevam, peço que dê o like, que comente, que fale sobre o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre uma parte de um tema que a gente está abordando assim nesses primeiros vídeos do canal, para que eu possa ir pegando experiência também e falando de algo que eu não quero muito falar no futuro, que é algo que é muito triste para nós, né? Para todos nós, que se chama a apostasia da fé, né? Quem está se apostatando, que está se afastando da fé. Mas eu não vou tratar apenas de uma parte da fé cristã, nesse caso, né? A gente também vai falar um pouco de outras religiões, porque na realidade existe um projeto mundial para que você não tenha crença em nenhum tipo de religião. O objetivo agora não é mais apenas a perseguição muda durante o tempo, né? Saiu dos muçulmanos para os cristãos, aí vai para os hinduístas, vai para os shintoístas, vai para o pessoal das religiões de matriz africana, que aqui no Brasil, né, já foi discriminada durante muito tempo, né? Vai também contra o sincretismo religioso entre a Igreja Católica e as religiões de matriz africana. Mas, na realidade, o que é que eu quero dizer aqui hoje é que estão trabalhando para que você não tenha nenhuma dessas fés, né? Um livro em branco, um caderno em branco, ele é mais fácil de ser escrito, redigido, né? E o objetivo é esse, que você no futuro tenha dificuldade de defender a sua fé, seja ela qual for. Não significa que você, sendo cristão, não possa se converter à Ubanda, ou o bandista a ser muçulmano, ou ambas se converter ao cristianismo. Não, isso não significa isso. Não significa que você não vá tentar, não vá deixar de evangelizar ou pregar a sua fé, seja ela qual seja, né? Mas eles estão trabalhando para que você não tenha fé, para que o seu coração, a sua alma, o seu espírito esteja de uma maneira mais fácil, mais dócil de ser entregue. Muitos vão achar que a maneira mais dócil é ser o cordeirinho que eles dizem que pregam no cristianismo, no espiritismo, que você assim você vai ser mais facilmente dominado. Eles ainda usam a ideia de que a religião ela te domina e tira a sua capacidade argumentativa e coloca você dentro de uma caixinha de regras e de condutas que se limitam única e exclusivamente àquilo que você estuda para o seu âmbito religioso. Na realidade, a religião é muito acima disso. A religião ela não atrapalha o desenvolvimento da opinião própria. Na realidade, ela faz você compreender o seu livre-arbítrio e entender a necessidade dele para que você possa viver em sociedade. Aqui a gente ainda vai, no final, ter um outro videozinho. Eu vou passar um vídeo aqui curto de um rapaz que fez uma pesquisa social em Portugal, e é um vídeo interessante, né? E já está, o campo já está fértil para se pregar a não religiosidade, né? Porque na realidade a gente já vem sofrendo com a religião sendo mal difundida, mal pregada, mal utilizada, né? A mídia fala ainda com razão acerca dos casos que são grotescos mesmos, que acontecem acerca de uso de má fé, né, da religião em si, do contexto religioso. E o campo está ficando fértil em várias vertentes. Aqui também a gente vai falar sobre um outro vídeo que é o rapaz falando sobre a igreja da Pombagira, né? Ele até faz uma brincadeira no final que ele diz que lá as mulheres são respeitadas,
e ele também diz que os homens são amarrados, né? É que aí já é uma outra vertente, é o uso da religião única e exclusivamente em benefício próprio, né? Não quer atacar a religião, né, o bandista, o terreiro, o que seja. Mas o que eu quero falar é sobre o uso da religião, não só a cristã, ou os muçulmanos, ou os judeus, tanto é declarado que se usa a religião em benefício próprio. Né? Vamos lá, vamos assistir o videozinho, é um vídeo curto, esse primeiro vídeo, e aí a gente vai conversar sobre isso. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Vocês me perdoem um pouquinho o jogo de câmera e tudo mais. Eu sou monocular, eu sou deficiente monocular desde criança, desde 3 dias de nascido, e tenho glaucoma avançado e infelizmente nesses últimos tempos, depois de um processo aí, né, que muita gente quis evitar e outros não puderam evitar, né, eu acabei tendo uma subida de uma pressão ocular muito alta e perdi 80% da minha visão do olho que eu enxergo bem, né? Então, os lances de câmbio e tudo ainda estou aprendendo, eu estou remodelando a minha vida a essa nova condição. Então, eu estou aprendendo a fazer isso agora. Então, eu peço aos irmãos que possam compreender aí, vamos tocar o barco e ser feliz e vencer aqui. Vou colocar os vídeos e vocês vão entender o quão interessante eles são. Não vou comentar durante eles, mas eu gostaria que vocês assistissem. Bem, vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Pausa ele aqui. Acredita em Jesus Cristo? Não, não sei. Boa tarde. Acredita em Jesus Cristo? Olha, boa tarde. Você acredita em Jesus Cristo? Obrigado. Não acredita em Jesus Cristo? Não? A sério? Não acredito. Você acredita em Jesus Cristo? Não. Acredita em Jesus Cristo? Acreditam em Jesus Cristo? Não. Boa tarde. Boa tarde. Você acredita em Jesus Cristo? Acreditas em Jesus Cristo? Não. Não? Vocês acreditam em Jesus Cristo? Não. Você acredita em Jesus Cristo? Sim, tá bem. Vocês acreditam em Jesus Cristo? De ver o vídeo onde ele faz perguntas na rua, comumente na rua, para ir. Ele aborda já com a pergunta, né? Então, algumas dessas pessoas, elas não responderam ou se evadiram da pergunta apenas por educação mesmo, porque leva um susto. E a gente tem que também entender que na Europa, até mesmo em Portugal e alguns países onde já tem assim uma mistura um pouco mais latina, né, dos latinos que foram para lá, e também deveria ser um pouco mais amistoso, na realidade está se tornando cada vez mais frio, individualista, e eles têm os motivos deles durante o crescimento deles como sociedade para chegar até esse ponto, né? E agora alguns se evadiram da pergunta porque realmente é invasivo. Você está no mercado, a pessoa chega, faz uma pergunta, ela te é como se ela te empurrasse na parede, e eles já estão mais escaldados do que nós, né? Eles têm mais instrução de não ficar dando informação desnecessária, porque sabe o que eles já passaram, o que eles já viveram, né? E aí veio sendo intrinsecamente refletindo isso dentro da sociedade, porque nós somos um país novo, nós temos 500 anos, eles já tem quase 2.000 anos aí, assim, os mais novos lá têm 2, 3.000 anos aí de civilização a mais do que nós, né? Então eles já passaram por isso já. Então, o que acontece? Mas eu chamo a atenção ali para
compreender que um ou dois senhores já de idade disseram que não acreditam em Jesus Cristo, né? Talvez, se eles fossem perguntados, eles iriam dizer, não, eu não acredito dessa forma que é pregado, né? Talvez alguns são judeus e entendam e compreendam Jesus Cristo como um profeta e ainda não foi o Messias que veio, né? E também eu chamo a atenção para os jovens que já disseram de pronto, né? Falou, não, eu não acredito em Jesus, não, eu não tenho essa crença em Jesus Cristo, não. E por que é que eu estou chamando a atenção nessas duas vertentes? Olha, o jovem hoje, nos países desenvolvidos, eles já têm toda uma estrutura, já tem todo um ferramental já disposto a eles para que a vida deles seja facilitada de uma maneira tal que as angústias deles são diminuídas, né? O que pode acontecer é de ter uma dificuldade em embates sociais, uma doença pré-existente, muitos deles não estão acordando aí 4 horas da manhã para pegar o busão e pegar metrô e chegar no serviço 8 horas e depois sair de lá e almoçar mal ali meio-dia, correndo, e pegar o ônibus de volta 5, 6 horas, chegar em casa só 9, 10 horas da noite. Eles não têm mais esse tipo de dificuldade. Tem estudo de qualidade, ensino de qualidade, saúde de qualidade, apesar de não ser barato, né? Tem meios de transporte de qualidade, eles já têm cuidado do clima da cidade, dos lugares onde eles vivem já há um bom tempo, eles têm uma civilização onde as pessoas foram educadas para viver em sociedade, então eles têm menos embates, menos dificuldade e, consequentemente, eles vão ter menos necessidade de ter um Deus, seja ele qual for aparente, porque muitas vezes a nossa necessidade de ter um Deus, se não gritar dentro do nosso espírito, se não incomodar a nossa alma para que nós o busquemos, é muito difícil que o ser humano normal, natural, ele vá buscar. Ele pode ter questionamentos de como é que isso tudo foi criado, de onde vem tudo isso, né? Ele pode pelejar por essa busca. Mas é bem difícil que isso aconteça. Então, eles não têm uma necessidade intrínseca de Deus. Eles não passam por períodos de fome, como passam na África, pessoas no Brasil, muitos já não vivem mais a corrupção como nós vivemos aqui, e a corrupção, os roubos, a dificuldade, a violência também é algo que nos apostata de Deus, né? Que a gente pensa, não, se Deus existisse, não deixava isso acontecer, né? Se Buda realmente existisse, se Maomé existisse, não deixava isso acontecer. Mas você vê que ali eles não têm. Alguns amigos meus que moravam na Europa já disseram isso algumas vezes. Eles não têm. Eles são frios, eles são calculistas, eles têm uma lei muito bem arregimentada e aí eles se calcam na lei para tudo. E essa lei, ela funciona. E por essa lei funcionar, muitas vezes você não vai atrás do intermédio de algo superior, né? Então, eles têm essa dificuldade mesmo. E isso é algo que tem sido utilizado para subverter a imagem das religiões durante o tempo. Então, o que acontece? Eu acho que alguns irmãos aqui estudam escatologia bíblica, fim dos tempos, tudo mais. A gente sabe que vai ter um grande reset mundial, que eles se preparam para isso, para uma diminuição da população em massa, e eles já estão se preparando para isso porque, na ideia deles, o recurso está ficando finito e países superpopulosos estão virando, vamos dizer assim, um tumor no mundo, né? Tá trazendo uma dificuldade muito grande para o consumo em si. E está
acabando com muitos dos recursos naturais. E muitos acreditam que esse grande reset está perto, e essa ideia de propagar que a religião dificulta o raciocínio lógico, que dificulta enxergar a lei pré-existente para a sociedade como ela deve realmente ser vista, né? Sem ter que o Estado seja realmente laico. Mas a gente tem que parar e prestar atenção que todos os estados, todas as civilizações tiveram normas e regras baseadas principalmente na ética que se traziam das suas religiões, né? Então, isso é algo que tem que ser ponderado. E um outro vídeo que eu vou colocar aqui, que também acontece no meio evangélico, e agora já está passando também para o meio das religiões de matriz africana, e também está dificultando a situação nas religiões de matriz africana raiz, porque agora eles já estão começando a enfrentar o New Age, né, da Umbanda, do Candomblé e tudo mais. Então, assim, o que está acontecendo com o evangelismo durante esse tempo, que ele está se perdendo, que está enfraquecendo, o sangue está se enfraquecendo, né? Existem lugares onde tem um grande avivamento, né? Agora teve um muito grande em Pensacola, nos Estados Unidos. Mas agora o sangue também tem se enfraquecido muito, e para as matrizes africanas também vai acontecer. Os muçulmanos já têm sentido isso, mesmo que eles ainda tenham resistido muito. Antigamente, por exemplo, era muito mais difundida a fé budista no mundo, já não é tão difundida mais. Então, o que acontece? Essa mistura ela está enfraquecendo os pilares da religião para as novas gerações que vêm chegando. É o worship na igreja evangélica, é o culto coach, é o culto balada, virada de ano sensacionalista, pregador cobrando 100, 200 mil reais para pregar no lugar, cantor cobrando absurdo, cantando em lugares do qual alguns mais antigos acham que não convinham. Então já está esse respeito nessa hierarquia em todas as religiões, já tem se minado muito, né? Aconteceu isso na Igreja Católica em várias vertentes, até mesmo na renovação carismática aconteceu, né? E agora já está muito mais difundida em todas as outras religiões. Então está enfraquecendo, eles estão preparando para um momento onde eles vão chegar a entregar uma grande solução que nada tem a ver com religião, entende? E aí vamos assistir esse pedaço aqui, é um vídeo até um pouquinho engraçado, mas não é para em detrimento da religião, não. Mania! A gente precisa entender o que Bel está falando quando ele estende suas mãos e é hora de vencer. Então louve. Venha conhecer a Igreja da Pombagira, onde seus sonhos podem se tornar realidade através da sua fé. Aqui as mulheres são respeitadas, são empoderadas e os homens amarrados. Bel vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Noni, vem cá, isso aí é da Noni? Noni não é maconha. Vem cá, Bel, que ele fala com tanta intimidade, é Belzebu, é? Não sei. Só deixando claro que eu não sou intolerante religioso, tá? Eu não tô indo contra nada. Eu só aqui tô querendo das minhas ideias do que eu acredito. Isso se chama liberdade de expressão. É mesmo, é? Nil pega a música de Cassiane. Então louve, louve, que é uma música secular, desde que o mundo é mundo. 80% dos brasileiros, ele é cristão, crê em Deus. E muitos do que crê em Deus e lê a Bíblia,
entende quem é Belzebu. É quem o próprio cristianismo repudia. É verdade. Beleza. Mas Nil pega uma música evangélica e tira justamente o Deus do qual nós adoramos e coloca justamente algo em que nós não gostamos. Aí você está dentro de casa louvando ao Senhor, na igreja, no ônibus, em qualquer lugar, e começa, Deus vai na frente, abrindo o caminho, e só vem na mente, Bel vai na frente, abrindo, Bel quem? Belzebu? Aê! Isso aí não é proposital? Não sei. Para mim isso se chama armadilha de Satanás, nada contra. Mas já que o mesmo brinca com a religião, o mesmo também poderia, a autora da música, tomar uma atitude cabível, né? Já que aconteceu o mesmo com Claudinha Leite. É mesmo, né? Ela trocou a palavra Iemanjá, né? O orixá, e colocou Jesus em hebraico. Recebeu um processo de intolerância religiosa. Nesse caso aí, esse rapaz, dono dessa igreja, Pombagira, ele deveria receber um processo, já que ele pega uma música de Cassiane, evangélica, e troca a palavra de nosso Deus e coloca Belzebu? Não sei. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, mas uma coisa eu te digo, intolerância religiosa só ocorre quando é contra o cristianismo. Ouve a palavra do Senhor, ponto! Mas se for nadar contra a maré, se for processar demais religiões, nada acontece. Ó, Nil, me deixa. Tá vendo aí, galerinha, o que tá acontecendo? Olha só pra você ver a ideia do rapaz, né? Ele é o fundador da igreja, né? A igreja da Pombagira e tudo mais. E ele ainda dá uma convertida na música para poder dar uma encaixada, né? Ficar legal. E ele ainda fala assim, hora de vencer, né? Essa pregação do evangelho da prosperidade já está passando. Lógico que durante muito tempo a gente sabe que o pessoal ia buscar as religiões de matriz africana mais para realizar os próprios desejos, né? Muitos também devem ter sido ensinados errado, apareceu os atravessadores no meio do caminho, os aproveitadores. Claro, né? Mas para você ver que eles estão gourmetizando e estilizando tudo. E vai fazer a fé deles cair em descrédito entre eles mesmos, entende? E esse é um processo natural quase que inevitável. Essa geração nossa aqui, por exemplo, para quem ele está errado em fazer o que ele está fazendo? Não. Por que eu quero te dizer que não? Porque ele está defendendo a fé dele, a religião dele. Você entendeu? Ele não está errado. Será que nós defendemos a nossa fé, né? Será que você tem coragem de usar a calça que ele está usando, né? Os adereços que ele está usando, e ir lá onde ele está indo, e professando o que ele está professando, e falando o que ele está falando, e veementemente assim como ele acredita? Você tem essa coragem de defender a sua fé da maneira que ele está defendendo, né? Seja você muçulmano, católico, evangélico, espírita, qualquer outra denominação. Então, às vezes é bom a gente parar um pouco para olhar não só a questão do essa religião é ruim, essa religião é boa, a religião que é boa sempre vai ser a sua. Ela vai ser a religião que para você é o que está te fazendo bem, fazendo você crescer, desenvolver. Se alguém te apresentar outra coisa, ou se você tiver uma epifania com Deus e encontrar ele no meio do caminho e falar assim, não, eu quero me converter ao islamismo igual o Muhammad Ali, que professou o islamismo até, né, o final. Então, assim, é passível de você se converter. Mas a fé que você tem hoje, você defende ela? Se alguém te fala alguma coisa, você é capaz de interpelar a pessoa e falar assim, olha, não é bem assim, nós cristãos fazemos assim, nós muçulmanos fazemos assado, nós muçulmanos fazemos assado, ficou legal, né? Ficou bem...
Ficou bem, foi mal, a galerinha aí me perdoa, mas ficou legal, né? Bom, então o que acontece? A gente tem que ser capaz de defender a nossa fé. E dentro da nossa fé, evitar esse tipo de situação. Eu, por exemplo, eu não iria numa balada gospel igual foi apresentada aqui em Goiânia pela Igreja Casa, né? Que é presidida pela esposa do Davi Passamani, né? Que pelo que foi provado, está sendo provado, mesmo sendo pastor, fez o que fez, né? Eu quero deixar claro também que não é porque ele é pastor, ele é divino, não, ele é humano. Divino que pisou na terra só para nós evangélicos cristãos, só Cristo. Esse que pisou na terra, esse foi divino. Esse, só ele mesmo. E a presença do Espírito Santo está aqui na terra. Então, você é capaz de defender essa espiritualidade? Ela até faz uma menção, esse vídeo é da Raquel, né, lá de Salvador. É muito legal os vídeos dela, né? Ela é bem dinâmica. Ela até fala, não, tá igual a Claudinha Leite, que trocou Iemanjá por Yeshua e tomou um processo, né? Será que esse rapaz vai tomar um processo no meio da intolerância, né? E tudo mais? Eu acho que a gente não deve ser tolerante com desrespeito, mas com essas coisas da pessoa ter o desejo dela, a livre expressão dela para falar aquilo que ela deseja, né? Que não vai ofender ninguém, eu acho que isso aí não devia, né? Mas a gente até brinca, né? Não, a Cláudia Leite não se decide logo, né? Fica em cima do... Ou ela fica em cima do trio elétrico ou em cima do púlpito. Não tem... Não dá, né? Ou ela é Sara Shiva ou ela é a Baby Consuelo, né? Das duas. Mas o que eu quero dizer, pessoal? Eu quero agradecer a vocês por estar participando. É uma ideia que eu estou repassando. O YouTube, você deixando seus registros no YouTube, hipoteticamente vai ser eterno enquanto a gente estiver aqui, né? Até chegar a grande tribulação e todo mundo partir. Então, deixe o seu registro, fale o que você acha, fale o que você pensa, compartilhe, dê o like, curta, fale de onde você está, o que você acha sobre isso, o que estão fazendo com a fé, o que estão fazendo com a religião. E vamos tocar o barco aí juntos, né? Vamos crescer. Eu espero uma hora ter um cenário, ter um sample de música bem definidinho, tá tudo organizado. Eu estou estudando mais, eu vou estudar mais, eu estou com dificuldade na visão, mas eu vou buscar, eu tenho dificuldade de focar as coisas, focar na visão agora. Então eu estou precisando aprender um pouco mais como vou utilizar isso. Não sei se eu vou partir para o audiobook, se eu já vou correr atrás do braille, de alguma coisa que minha condição é irreversível. Ela pode estabilizar onde está ou pode piorar. Então eu tenho que buscar essa saída, né? E muito obrigado aos irmãos, Deus abençoe, até mais, falou, né? E fica todo mundo na paz de Deus aí e na graça do Senhor Jesus Cristo, para quem for de Cristo e para quem não for também. Deus abençoe e até mais.